Boa noite, eu sou o Eduardo, quero te convidar a sentar para nós compartilharmos algo aqui. Eu sou um cristão amado por Jesus e tenho lutado contra a soberba, contra o orgulho, a raiva, tenho murmurado muitas vezes, tenho sido intolerante com as pessoas, né? E Jesus tem me ajudado a avançar, não venci a guerra ainda, mas Deus tem sido bom comigo. Meus irmãos, nós estamos bem empolgados de falar esse mês sobre o Espírito Santo, né? Nós estamos buscando nesse ano um avivamento, e falamos já muito sobre isso, e esse mês estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre como nós nos relacionarmos melhor com Ele, experimentarmos mais da ação dEle em nossas vidas e através de nós, né? E na semana passada nós falamos em ambos os campos, né, sobre os dons do Espírito Santo. Então nós encorajamos todos a pensarem sobre os seus dons, o seu dom ou os seus dons, né? Darem uma olhada lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, em Efésios 4, nessas três listas, e se perguntar quais são meus dons, como que eu posso fazer para servir melhor o projeto único de Deus, que é a igreja dele, fazer esse reino avançar, muitas pessoas serem salvas. E nós falamos que nós estamos buscando de maneira bem pontual nesse avivamento, nós estamos querendo ver muitas pessoas sendo salvas, se convertendo, muitos sinais, respostas de oração e muita transformação de vidas, né? Começando pelas nossas. E hoje eu quero falar sobre algo que tem tudo a ver com os dons, então é uma continuação do nosso pensamento aqui, que é sobre deixar-se encher pelo Espírito Santo. Essa vontade que todos nós temos de sermos cheios do Espírito Santo, amém? Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí? Quer experimentar o poder de Deus aí? Amém, é isso, é o nosso objetivo. E eu quero, irmãos, ler alguns textos hoje para nos ajudarmos a saber como fazer isso, como chegar lá. Interessante que é bem conhecido o texto lá de João 3, da conversa que Jesus teve com Nicodemos, que era um religioso, um judeu praticante da época, né? E naquela conversa o judeu chega dizendo: eu sei que tu é de Deus, porque as coisas que tu faz só alguém que é de Deus pode fazer. E Jesus, sem demoras, já disse: tu precisa nascer de novo. E então a conversa se desenrola, até que chega no versículo 8, Jesus diz o seguinte: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. E irmãos, a palavra vento estava no contexto dele falar de nascer do Espírito. A palavra vento em grego é a mesma palavra para Espírito. Então pneuma é vento e pneuma é Espírito. E ele está falando aqui sobre o Espírito Santo. Está dizendo que é um vento que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas a gente sabe o efeito que ele faz, porque ele diz: você ouve o seu barulho, você sente ele, né? Então a gente sabe o efeito, irmãos, que ele faz. Agora, antes de estender essa conversa sobre esse versículo, eu quero lembrar que lá em Atos dos Apóstolos, aparecem textos dizendo que pessoas foram cheias do Espírito Santo. Por exemplo, ali no Pentecostes, na primeira vinda permanente do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos, né? Eles ficaram cheios do Espírito Santo, como diz lá no capítulo 2. Lá no capítulo 4, o apóstolo Pedro tinha pregado e milhares de pessoas tinham se convertido, e daqui a pouco eles vêm e são presos, e quando eles vão ser interrogados, o texto diz lá no versículo 8 que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a dizer para eles algumas coisas, começou a pregar de novo, então, para aquelas autoridades. Interessante prestar atenção que Pedro estava no meio da missão, do uso do dom dele, de pregação. Ele estava ali profetizando, se dispondo a usar os seus dons, quando ele foi cheio do Espírito Santo, para falar então uma segunda vez com aqueles homens, né? Interessante também ver outros textos que falam, por exemplo, de Estevão, né? Sobre Estevão falam em dois textos, né? No capítulo 6 e no capítulo 7. E lá no capítulo 7 vocês podem ler que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Estevão estava num momento de alta perseguição. Por quê? Porque ele estava se dispondo a fazer a obra de Deus, e depois disso, logo em seguida, ele acabou sendo morto, né? Mas é interessante que ele vinha de um tempo ali de serviço, de dedicação intenso, então foi cheio do Espírito Santo. Estava dentro da vontade de Deus e foi cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, então, começando a responder a pergunta, como que podemos ser cheios do Espírito Santo? Como? Né? O texto de Efésios 5:18 também é bem conhecido, né? Que diz o quê? Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Então, está nos convidando a nos deixarmos encher. Interessante ler também na Bíblia que Jesus, tem textos que apresentam Jesus cheio do Espírito Santo, né? Então, lá em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E agora esse versículo, irmãos, tem uma questão bem importante para nós. Jesus foi cheio do Espírito Santo e também guiado pelo Espírito Santo. E aqui está a primeira direção para nós. Olhando não só para esse texto, mas para um contexto bíblico inteiro, é que para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro, você precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, o caminho para você ser cheio do Espírito Santo é você ser guiado pelo Espírito Santo primeiro. Tá, como assim? Bom, antes vamos ler 2 versículos. Gálatas 5:18 diz assim: se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, da antiga lei, né? Mas então da nova lei de Cristo, né? Romanos 8:14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então está falando sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, interessante olhar para Mateus 4:1, falando sobre a mesma história de Jesus no deserto. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Como assim levado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo pegou ele pela gola e levou ele lá para o deserto, ou fez ele sair voando lá para o deserto? Não, o Espírito Santo orientou, deu uma orientação e ele aceitou a orientação. Isso é ser levado, guiado pelo Espírito Santo. Interessante, a gente olha, e é um texto que eu cito muitas vezes, lá em Atos 16, quando Paulo estava querendo ir para a cidade A, ele e os seus colegas, ir para a cidade A pregar, diz o texto que ele foi impedido. E aí eles decidem ir para uma outra cidade, diz que eles de novo foram impedidos pelo Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo aparece como um grande muro? Não, o Espírito Santo orienta, não vão para lá. Então, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Aí, por fim, Paulo tem aquele sonho, né, com um homem da Macedônia que diz, vem nos ajudar, e ele entende então que o Espírito Santo estava guiando eles para a Macedônia. E, irmãos, aqui está o grande segredo dos apóstolos. Por que os apóstolos faziam tantos milagres? Por que os apóstolos conseguiam viver tanto do Espírito Santo? Por que muitos estavam cheios do Espírito Santo? Porque eles primeiro eram guiados pelo Espírito Santo. Eles sabiam ouvir o Espírito Santo, e então, guiados pelo Espírito Santo, eles estavam no lugar certo. O texto, quero voltar para aquele texto de João, lá da conversa com Nicodemos, o versículo 8, eu li só uma parte, né? Tirei a última parte de propósito. O versículo todo diz aquilo, que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, e termina dizendo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele estava dizendo, Nicodemos precisa nascer do Espírito, porque depois disso, tu vai ser que nem o vento, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas os resultados ficam claros. Então, irmãos, Jesus está nos chamando para nós sermos guiados pelo Espírito, para que nós possamos experimentar o enchimento do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando que essa história toda pode ser resumida da seguinte forma. O vento, ele leva uma onda consigo. Então, se eu percebo o vento, para onde ele está indo, eu direciono as minhas velas para o vento me levar, para eu ser guiado pelo Espírito Santo para aquele lugar para onde ele está indo. Se eu estiver sendo guiado por aquele vento, eu vou receber essa onda e o meu tanque vai se encher. Mas eu preciso estar no lugar certo, eu preciso estar sendo levado pelo vento para aquele lugar onde a onda vai acontecer. E, irmãos, o nosso tanque, ele é infinito. Não tem como completar o nosso tanque.
ele é infinito. E aí então, se eu sou guiado pelo Espírito Santo e eu recebo essa onda e eu fico com um nível alto, isso significa ser cheio do Espírito Santo, porque não tem tampa, então é um nível alto de presença do Espírito Santo. E eu ouço de novo o Espírito Santo, sou guiado de novo e recebo mais uma onda, esse nível vai crescer e não tem limites para ele começar a crescer. Agora tem uma questão que a gente precisa levar muito a sério, que é a seguinte: nossa natureza pecadora é um furo nesse tanque. O nosso tanque naturalmente se esvazia. E a nossa atitude naturalmente nos afasta de ouvirmos o Espírito Santo, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa natureza. Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar contra, para que a gente possa experimentar mais do Espírito Santo em nossas vidas. Mais do Espírito Santo em nossas vidas, né? E aí, irmãos, eu tinha lido Efésios 5,18, que fala sobre aquela questão: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher com o Espírito Santo, ou seja, não se distraiam com coisas, N coisas, não só vinho, N coisas, mas deixem-se encher. E eu quero ler os versículos que vieram antes, o 15 até o 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está aí o guiado, vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, no qual há devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, irmãos, aproveitar o tempo com a busca por descobrir qual é a vontade do Senhor. Está ali o segredo. E depois ele disse: deixem-se encher, não se distraiam com coisas, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos buscar sermos guiados pelo Espírito Santo. Esse é um grande passo para que nós possamos experimentar a plenitude dele, né? E aí eu estava me lembrando, eu já contei várias vezes, mas eu não me canso de contar, né, da história do pastor Mário, desempregado anos atrás, e ficou por anos desempregado, e certo dia estava lá com R$5, era tudo que tinha, fez uma oração a Jesus, pedindo: Jesus, eu vou sair agora de casa e eu preciso do teu milagre, da tua providência, porque eu tenho R$5 e para hoje não dá R$5. E então ele sai do prédio dele, e logo que ele sai na rua, ele vê um amigo, né, que vem passando, e ele chama: ô fulano, e ele disse: ah, Mário, que bom que eu te encontrei, o que tu está fazendo aqui? Eu estava orando e Jesus disse que tu precisava de ajuda, e eu vim te trazer ajuda. E ele deu naquele dia uma ajuda para o Mário, que era mais de um salário mínimo. Essa é a ajuda que Jesus mandou eu te trazer. Tá, mas como é que tu veio parar aqui? Ele disse: pois é, eu não sabia o teu endereço, não sabia onde é que tu morava, mas eu resolvi sair na rua e pedir que o Espírito Santo me guiasse. E o Espírito Santo me trouxe aqui. Irmãos, o Espírito Santo não trouxe só ele na casa do Mário, mas ele passou na frente do prédio na hora que o Mário estava saindo de casa. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, porque se dispôs a fazer o que o Espírito Santo estava pedindo que ele fizesse, né? Irmãos, a gente precisava viver mais disso, a gente precisa viver mais disso. Eu mesmo vivi isso uma vez na cidade onde meu pai mora, no interior. Eu fui para lá certa vez, pela primeira vez eu fui para aquela cidade, e eu estava preocupado em achar uma igreja que meu pai pudesse congregar, para que eu pudesse dizer: ó, tem uma igreja aqui na tua cidade. E eu saía andando assim, perguntando para as pessoas: onde é que tem uma igreja? É para lá, é para cá? E eu fui, daqui a pouco estava perdido. Me perdi na cidade, sou péssimo de localização, né? Fiquei perdido lá e comecei a dizer: Jesus, me dirige aqui, me guia. E, irmãos, eu não via nada, mas eu sabia quando eu tinha que dobrar à direita, quando eu tinha que ir à esquerda e etc. E eu fui indo dessa forma, até que eu me encontrei com uma pessoa que eu precisava me encontrar, uma pessoa que eu conhecia, morava naquela cidade, e que Jesus queria que eu me encontrasse com ela. Jesus tinha um propósito de eu me encontrar com aquela pessoa, né? E depois daquilo, eu me encontrei lá e tudo mais, mas o interessante é que nós podemos experimentar o Espírito Santo nos guiando, mas depende da nossa busca, do nosso querer que o Espírito Santo nos guie. E, irmãos, é que nem, eu falei hoje de manhã, aquela brincadeira, é que nem o panetone da Cacau Show, tá? Todo mundo quer ter, mas poucos querem pagar o preço. Poucos querem pagar o preço. Então, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Beleza? Oração, jejum,
busca intensa pelo Senhor. Irmão, se você tem saúde, você pode fazer jejum de 24 horas, de 48 horas, de 3 dias, de 4 dias, de 7 dias, sem comer nada. Você não vai morrer, mas você vai experimentar mais o Espírito Santo. Você pode orar mais tempo na sua casa, você pode aumentar o seu tempo de busca em oração ao Senhor. Você vai experimentar mais do Espírito Santo te guiando. Tem um preço a ser pago, irmãos. Nós queremos e nós precisamos, e vale a pena pagar esse preço. Vale a pena pagar esse preço pelo resultado que a gente vai colher. Então nós precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo através da busca do sermos guiados por Ele, para que nós estejamos no lugar certo e recebamos essa onda. Irmãos, os apóstolos não saíam na rua dizendo assim, quem nós vamos curar, unidunité. Não, eles queriam, Jesus, quem é a pessoa? Qual é a pessoa? Tem a pessoa certa. Os milagres aconteciam porque eles dirigiam as velas, o vento levava eles para o lugar onde a onda ia cair. Então, o ser guiado é o começo. O ser guiado é o que a gente precisa para experimentarmos o estarmos cheios do Espírito Santo. Agora, irmãos, isso está totalmente ligado com a santidade. Nós estávamos conversando ali no colegiado, né, que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Os apóstolos também, a expressão, né, foram cheios do Espírito Santo, a mesma expressão. Mas com certeza Jesus foi mais. Tá, mas por que tem essa garantia de que Jesus foi mais? Porque Jesus, ele não tinha pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Qualquer pecado nos afasta de Deus. E quanto mais eu sou santo, mais me separo para Deus, mais de Deus eu vou ter na minha vida. Então Jesus tinha uma grande vantagem sobre nós. Ele não tinha pecados, então ele sempre estava mais cheio do Espírito Santo. Isso traz uma grande realidade para nós. Quanto menos nos envolvermos com o pecado, mais nós estaremos perto de sermos guiados pelo Espírito Santo e de vivermos a plenitude do Espírito Santo. Então a santidade é um passo muito importante para que nós sejamos guiados, sejamos cheios do Espírito Santo. Então precisamos buscar a santidade. É fundamental que a gente busque isso, estarmos separados para Deus. O nosso dom, ou os nossos dons que nós recebemos, falamos isso semana passada, na conversão, eles não são retirados nunca, eles foram uma graça que a gente recebeu. Agora, irmãos, nós podemos estar usando esses dons e crescendo no enchimento com o Espírito Santo, ou deixarmos ele estagnado, enterrado, né? A gente ouve a parábola lá dos talentos, e Jesus diz isso claramente, né? E a gente lê o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, e vê que eram pessoas cheias de dons e etc. E aí Paulo está falando coisas duras para eles, como por exemplo no capítulo 11, falando, olha, a ceia que vocês fazem, não é para o bem, é para o mal de vocês mesmos. A ceia que vocês fazem deixa vocês piores, porque vocês fazem com egoísmo, vocês fazem assim, fazem assado, por causa do afastamento do pecado deles. Os dons até faziam mal para eles, porque eles usavam uns contra os outros. Então, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, a santidade, que vai fazer com que a gente aproveite os nossos dons e nos aproximemos dessa plenitude do Espírito Santo. Então esse é o desafio, buscar a santidade, buscar o que Deus está pedindo para que a gente faça. E tem muitas coisas que a gente sabe que Deus está nos pedindo e a gente fica deixando para depois, a gente fica deixando para mais tarde. Ah, mas agora é aquela coisa de não querer pagar o preço, né? A gente ouve lá em Gênesis a história de Abraão, né? Abraão foi chamado para deixar a sua família e Deus disse, segue para onde eu vou te enviar. Abraão obedece, mas em partes, porque ele leva um parente, ele leva Ló junto com ele. E aí, lá pelas tantas, Deus só vai voltar a falar com Abraão quando finalmente ele se livra de Ló. Quando eles têm lá uma situação que Ló fica para trás e Deus volta então a falar com Abraão. Irmãos, Jesus está esperando um movimento nosso. Jesus está esperando um movimento nosso para que a coisa aconteça. Ele nos deu uma direção. Enquanto a gente não aceitar, não obedecer a direção que Ele nos deu, esse é o fundamento de nós experimentarmos novos níveis do Espírito Santo. As coisas que a gente já sabe, que Jesus já está dizendo que a gente tinha que parar de fazer, mudar em nossa vida, se a gente não disser o sim para isso, a gente não vai ouvir mais intensamente ao Senhor. É um preço a ser pago, nós precisamos da santidade, para que nós possamos ouvir mais o Senhor e experimentar mais da plenitude dEle. Então nós precisamos ser fiéis no pouco, para que a gente possa experimentar os próximos níveis, irmãos. Nós precisamos fazer isso.
Estava ouvindo o pastor Luciano Subirá contando uma história de um irmão que chega no fim do culto, assim, e diz: eu queria muito ouvir Jesus e experimentar, mas eu não ouço nada, ele não me fala nada, e etc. e tudo mais. Tá, mas como é que é a tua vida de oração? E começou a fazer algumas perguntas, e como é que tu está dormindo de noite? E ele disse: isso aí foi bom que tu falou. Todos os dias eu me acordo às 3 da manhã. Mas não é nem um minuto antes, nem um minuto depois, é 3 em ponto, eu me acordo todos os dias de manhã. Parece que é uma coisa assim. Tá, mas o que tu faz? Não desconfiou que fosse Deus? Até pensei, mas 3 horas não é horário de orar, né? Daí eu volto e durmo, né? Daí ele disse: que legal, né? É aquela coisa de não querer pagar o preço, irmãos. É aquela coisa de pegar, entendeu? A gente precisa aceitar que há um preço a ser pago e entender que vale a pena. Vale a pena a gente deixar para trás as coisas que Jesus já falou para a gente deixar, a gente buscar a santidade, e a gente vai começar a ouvir Ele, ser guiados, e nós vamos começar a estar no lugar onde a onda está chegando, né, para nós podermos ser cheios do Espírito Santo então. Né? A outra questão importante, irmãos, que tem total vínculo com isso, é nós deixarmos Jesus nos usar através de nossos dons, exercitar os dons, o sacrifício, não só de buscar o Senhor e buscar a santidade, mas o sacrifício de servir no reino de Deus com nossos dons. Isso envolve disposição, envolve envolvimento. Né? O grande projeto de Jesus, irmãos, com tudo isso, é que o fruto do Espírito aconteça em mim, aconteça em nós, e que a igreja, que é o projeto dele, cresça, pessoas sejam alcançadas, a igreja avance. Tudo o que Jesus quer fazer é isso. E quando você se envolve com isso, ele começa a te dar mais gás, ele começa a investir mais, ele começa a liberar mais algo para você. Tanto que a gente leu que aqueles que estavam sendo cheios do Espírito Santo em Atos, estavam envolvidos a fundo no reino de Deus, tinham deixado as coisas para trás, estavam querendo pregar e vencer as barreiras da perseguição para fazer a igreja crescer. Então, se você se envolve com isso, irmãos, inevitável, Jesus vai vir para te encher com o Espírito dele, mas a gente precisa se envolver. Né? Interessante ler Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito, dizendo que o Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né, e etc. Então, irmãos, precisamos buscar que isso aconteça em nós cada vez mais e transborde na vida de outros. Transborde na vida de outros. Quem é que eu vou ajudar hoje a conhecer Jesus? Quem é que eu vou ajudar hoje a entender, a ser salvo, a viver melhor? Quem é que eu vou encorajar hoje a ajudar alguém? Quem é que eu vou discipular? Né? Como é que eu vou me envolver mais? Então a obra do Espírito, meus irmãos, é isso. É disposição em buscar, em ouvir e em obedecer. Né? Então Jesus está nos chamando para nos envolvermos. E a gente precisa então pagar esse preço de sacrifício, de usar nossos dons e nos envolvermos com a parte, com a responsabilidade que Jesus nos deu quando nos chamou para a família dele. Né? Então Jesus quer nos dirigir. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar isso. Né? Responder ao chamado dele. Né? Interessante que aquele texto que a gente conhece bastante, se fala muito para as crianças, né? Que Samuel era bem novo, morava lá com um sacerdote, com Eli, e daqui a pouco ele ouve Samuel, alguém chamando. Ele vai para Eli e diz: me chamou? Diz, não. Daí ele volta. E na terceira vez que acontece, ele diz assim: não, na próxima vez tu vai, e quando ele falar contigo, tu responde: eis-me aqui, Senhor. Fala que eu te escuto. E aí ele volta para lá e fala aquilo, e aí Deus começa a falar. Então, mas por que teve que acontecer essa coisa? Qual que era a didática? Qual que era o propósito? O propósito era entender que depois que você responde, Deus vai continuar o que Ele queria fazer contigo. Depois que você responde, precisa ter uma contrapartida, irmãos. Então, enquanto Samuel não dizia, vamos lá, ele não dizia nada. Ele se silenciava. Irmãos, Jesus está nos chamando para darmos uma contrapartida para Ele hoje. Nós damos uma resposta para Ele hoje. Dizendo: Jesus, aquilo que tu está me pedindo para parar, vou parar. Jesus, aquilo que tu está me pedindo para fazer, vou fazer. Vou me envolver mais. Vou começar a orar mais, jejuar mais, ajudar mais, servir mais. Fazer diferença na vida das pessoas. Vou voltar a ter o foco nisso. Eu li, irmãos, essa semana, 2 exemplos num livro. 3 exemplos, na verdade. Um do pianista, e é real a história, que foi contratado, e quando ele foi contratado, ele disse: olha, tem uma questão aqui,
3 horas do meu serviço vai ser treino aqui. Vou ficar só treinando, não vou apresentar para ninguém. Vou ficar só treinando 3 horas por dia. Estão dispostos a pagar? Estamos. Então, mas por que isso? Porque se eu não fizer, vou tocar mal. Quando me apresentar, eu vou tocar mal. Não vai vir o resultado que é esperado. Não vai vir o resultado. O outro sujeito lá, jogador de futebol americano, disse que além das coisas que ele fazia, treino normal, fazia lá 1000 abdominais por dia. Então, irmãos, tem um preço a ser pago. Tem o treino que você faz em casa. Tem a oração que você tem que fazer. Tem o jejum que você tem que buscar. Tem a palavra de Deus que você tem que dedicar a aprender para que a coisa comece a acontecer. Para que venha os sinais, para que venha a unção, para que venha o enchimento com o Espírito Santo. Tem uma tarefa, irmãos. Tem um treino em casa, né? E é interessante que ele traz um outro exemplo do jovem que estava lá começando a construção civil, trabalhar na construção civil, comprou os equipamentos dele numa loja de desconto, e aí ele no primeiro dia já é demitido. E aí o chefe conversando com ele se dá conta que a trena que ele tinha comprado era tão barata que as medidas estavam erradas, tinha um pequeno erro nas medidas, e então as coisas que ele fazia saíam todas tortas. Então o fundamento, irmãos, precisa estar bem feito, fundamento de oração, de jejum, de busca pela santidade, precisa estar bem feito, para que então a coisa comece a acontecer e a gente comece a experimentar o próximo nível que Jesus quer que a gente experimente, né? Então, irmãos, aproveitar bem o tempo, buscando qual é a vontade do Senhor. E depois ele diz, e não se embriaguem com vinho. E aí, irmãos, vem um alerta, é não nos distrairmos com as coisas. E eu estou me encaminhando para o fim já, e quero ler Isaías 5. Eu li alguns textos de Isaías há 2 semanas atrás que foram bem importantes para mim. Quando eu li esse texto de Isaías, já me lembrei desse texto, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Porque o texto diz assim, ó, que Deus preparou uma grande vinha, uma coisa especial, que Ele cultivou, que Ele tirou as pedras, que Ele plantou as melhores plantas e etc. Isso nos 2 primeiros versículos, ele diz, Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre, fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E é uma palavra para o povo de Deus na época, dizendo, olha, Deus tinha uma coisa muito boa preparada para vocês, mas vocês não estão sabendo aproveitar. E aí depois, mais para o fim, o versículo 21 e 22 vai dizer assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Daí eu fiquei pensando, heróis para beber vinho? São heróis que se distraem com coisas. São heróis em N coisas, menos na busca pelo Espírito Santo, né? E aí eu comecei a me perguntar, será que eu sou herói de futebol? Será que eu sou herói de jantas? Será que eu sou herói de viagens? Será que eu sou herói de N coisas de internet? Ao invés de ser um buscador do Espírito Santo intenso, focado, qual que é o nosso foco, irmãos? Será que eu sou o herói do meu trabalho, ao invés de estar buscando o Espírito Santo como primeira coisa? Tudo deveria ser meios para que eu viva mais perto do Senhor, para que eu viva cheio do Espírito Santo. Meu trabalho devia me levar mais para perto de Deus. As coisas deveriam me levar mais para perto de Deus. Às vezes elas são distração, elas são coisas para me embriagar e de eu deixar de buscar o deixar-se encher pelo Espírito Santo, irmãos. Então nós precisamos voltar ao foco. Eu queria que nós nos decidíssemos hoje orar mais, buscar mais, jejuar mais, ler mais, porque se nós queremos mesmo, precisamos pagar o preço, irmãos. Nós queremos mesmo, precisamos pagar o preço. E Jesus quer. Ele está nos convidando mais uma vez a nós experimentarmos toda essa vinha que Ele preparou para nós, tudo isso que Ele preparou para nós. Interessante, irmãos, que se a gente volta um capítulo em Isaías, ele está falando sobre a chegada de Jesus, que ele chama de o renovo, com R maiúsculo. E naquela chegada de Jesus, ele está falando uma coisa que foi bem marcante para mim. Depois tu pode ler o capítulo 4 todo lá. Eu vou ler só uns poucos versículos aqui que dizem o seguinte. Ele fala assim, limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador, ou seja, o Espírito Santo, falando sobre Jesus e o Espírito Santo. E depois ele diz assim, sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem
durante o dia, e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Irmãos, isso era a coisa que guiava o povo com Moisés no deserto, uma fumaça de dia e um fogo durante a noite. E ele está dizendo, isso vai ser permanente em todos os lugares. Quando o renovo chegar, quando Jesus chegar, isso vai ser permanente em todos os lugares. Vai ter uma fumaça dirigindo de dia e um fogo dirigindo de noite. Meus irmãos, eu quero viver isso. Já está à disposição, irmãos. Já está à disposição. Eu quero viver isso. Eu andei na rua essa semana dizendo, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver a fumaça. Eu quero ver os sinais, Jesus. E ele estava dizendo, te alinha com o meu propósito. E tu vai começar a ver isso. Eu preciso me dispor mais, irmãos. Preciso jejuar mais. Eu preciso crescer na busca de entender aonde o vento está soprando. E aí eu vou começar, então, ser guiado pelo Espírito, ver a fumaça, ver o fogo, ser dirigido. E depois o texto continua dizendo que vai ver proteção, um tabernáculo que nos protege do calor do dia e da chuva e etc., da noite, da tempestade e tudo mais. E por fim, irmãos, queria ler com vocês Atos 4, lá também fala de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E lá diz assim no versículo 29 e 31. Pessoas que tinham sido presas junto com Pedro e os outros apóstolos, tinham sido presos, tinham sido ameaçados. E quando eles foram soltos, eles foram orar. Eles se reuniram para orar. E na oração que eles fizeram, eles disseram o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Essa era a oração. Eu queria que a gente orasse assim hoje. Concede que nós possamos pregar a tua palavra com toda ousadia. E ele continua a oração. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios. Isso acompanha a pregação, né? Por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Se envolveram ainda mais. Irmãos, eu queria convidar você a fazer essa oração hoje. A dizer, Jesus, eu quero buscar mais, eu quero pregar mais, eu quero voltar para o foco, eu quero que tu seja o principal na minha vida e a tua igreja, a expansão do teu reino seja a minha principal tarefa. Eu quero ser esse que foca nisso e não se distrai com outras coisas. Então eu queria te convidar a você ficar de joelhos hoje e você orar dessa forma, dizendo, Jesus, me usa para pregar o teu evangelho, me usa para ajudar pessoas a serem salvas e que os teus sinais os acompanhem. Eu quero levar isso a sério, eu quero dar uma resposta para ti hoje, para que tu volte a falar comigo, para que eu possa continuar vendo os teus sinais, ver eles com mais profundidade, seguir o vento e ser cheio do Espírito Santo pela tua onda. Queria que você orasse assim agora. Queria que nós, como igreja, orássemos assim agora, dizendo, Jesus, queremos te responder nessa noite. Senhor, nós, Senhor, não sabemos tudo o que tu tem planejado, Senhor, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, Senhor, mas queremos, Pai, responder a ti hoje, dizendo, Senhor, que queremos permanecer focados em ti, Pai. Oramos reconhecendo que muitas vezes estamos distraídos, Senhor, estamos envolvidos com tantas coisas e deixamos de ser guiados por ti, Senhor. Deixamos de buscar a santidade, deixamos de buscar, Senhor, o serviço dos dons, das nossas habilidades no teu reino. Nos ajuda, Senhor, a voltar, nos ajuda, Senhor, a estarmos perto de ti de tal forma que possamos te ouvir, Senhor, possamos ver os teus sinais, possamos ver, Senhor, a fumaça, possamos ver, Senhor, a tua direção, possamos ver a tua orientação e possamos dizer sim, nos dispondo a ir e estarmos nos lugares certos, na hora certa, recebendo a unção que vem do teu Espírito e cada vez que te sirvamos mais, Pai, possamos ser ainda mais cheios da tua plenitude. É o que nós queremos, Senhor, é o que nós queremos. E oramos, Senhor, nesse dia decididos a te buscar mais, a buscar, Senhor, de fato, pagar o preço, valorizar, Senhor, o teu chamado para nossas vidas. Queremos mais o teu Espírito, Pai, e oramos agradecidos pelo teu convite dessa noite, e dizemos sim para ti, Senhor. Queremos pregar mais, queremos servir mais, queremos buscar mais e andar mais pelo invisível, Pai. Te damos graças, Senhor, por ter nos falado, ter nos convidado, e pedimos que tome conta de nossas vidas e nos leve para a tua obra, nos leve para o teu projeto.
em nome de Jesus. Somos a tua vinha, Senhor. Somos a tua vinha, Senhor. Queremos dar bons frutos, Pai. Toma conta de nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.